Você acha que conhece a Groenlândia? Pois prepare-se para ter sua visão completamente destruída nos próximos minutos. Fotografias raras de 1889 revelam um passado tão brutal que parece mentira. Essas imagens não são apenas fotos antigas empoeiradas. São testemunhos visuais de uma terra esquecida onde a sobrevivência era luxo. O fotógrafo Crabb documentou algo que poucos europeus haviam visto. A Groenlândia sempre foi sinônimo de isolamento extremo e condições desumanas de vida no Ártico. Mas a história real é ainda mais perturbadora. Vamos começar pelo começo absurdo de tudo. Vikings islandeses descobriram a Groenlândia no século X. Claro, ignorando completamente que povos árticos já viviam ali há milênios. Típico europeu renomeando terras alheias como se fossem propriedade sua. Mas aqui está o plot twist delicioso. Quando os vikings chegaram, a ilha estava vazia. Os ancestrais diretos dos inuites modernos só apareceram por volta de 1200, vindos do noroeste. Timing perfeito para um encontro cultural desastroso. Os assentamentos vikings ao longo da costa sudoeste duraram 450 anos. Depois, simplesmente desapareceram do mapa. Puf! Evaporaram como neve ao sol do Ártico. Ninguém sabe exatamente por quê. Enquanto isso, os inuites não só sobreviveram, mas prosperaram. Desenvolveram uma sociedade perfeitamente adaptada ao clima cada vez mais hostil. A pequena era do gelo chegou e eles disseram: "Beleza, vamos trabalhar com isso." Por séculos, foram os únicos habitantes da ilha, sozinhos, esquecidos, sobrevivendo sem precisar da ajuda civilizadora europeia. Mas aí, claro, a Dinamarca-Noruega decidiu aparecer. Em 1721, uma expedição missionária foi enviada com uma missão nobre: reinstalar o cristianismo. O medo? Que os vikings perdidos tivessem voltado ao paganismo. Spoiler: não acharam viking nenhum, mas batizaram todo mundo mesmo assim. Já que não encontraram os vikings que supostamente precisavam salvar espiritualmente, a Dinamarca simplesmente batizou os inuites locais. Porque converter povos indígenas sempre resolveu todos os problemas da humanidade, certo? E assim começou o colonialismo dinamarquês na Groenlândia. Colônias comerciais surgiram ao longo da costa como cogumelos após chuva. Privilégios coloniais incluíam monopólio comercial, porque exploração econômica vem sempre de brinde com conversão religiosa. No final do século XIX, exploradores americanos como Robert Peary exploraram regiões do norte completamente desconhecidas. Mapas da época mostravam a Groenlândia se estendendo até o Polo Norte. Cartografia criativa, digamos assim. Peary descobriu que a costa norte parava bem antes do polo. Surpresa! A ilha não era infinita, mas essa descoberta geográfica revolucionária não mudou nada para quem realmente vivia ali. Em 1911, a população era cerca de 14.000 pessoas espalhadas pela costa sul. Quase todos cristãos, graças aos esforços missionários moravianos. Hans Egede, chamado de Apóstolo da Groenlândia, deve ter ficado orgulhoso. As fotografias de Crabb mostram caiaqueiros perto de Ammassalik, em agosto de 1889. Pequenas embarcações contra paisagens oceânicas imensas e ameaçadoras. A natureza ali não perdoa erros, nunca perdoou. Pescadores de truta em julho de 1889, em meio ao gelo e água congelante. Porque pescar em condições tropicais seria fácil demais. A Groenlândia sempre preferiu o modo hardcore de sobrevivência. As casas e barcos dos groenlandeses eram completamente dominados pelas extensões árticas vastas e isoladas. A arquitetura minúscula contra a natureza gigantesca é quase cômica de tão desproporcional. Cidades como Uummannaq, Upernavik e Sisimiut aparecem nessas fotos. Aglomerados de construções modestas cercadas por montanhas de gelo. O termo vila remota ganha significado completamente novo aqui.
Mineiros trabalhando na mina de carvão em Karsuarsuk, em 1889. Porque extrair carvão no Ártico parece uma excelente ideia de empreendimento sustentável. A lógica colonial nunca decepciona em criatividade exploratória. A igreja e residência médica de Ilulissat mostram a infraestrutura civilizatória europeia. Construções que gritam: estamos aqui para ajudar vocês a viverem do jeito certo. Paternalismo arquitetônico em sua forma mais pura. Um casal alimentando cães na cidade de Aasiaat. Cães de trenó eram essenciais para transporte e sobrevivência. Sem eles, você basicamente ficava preso em sua própria casa até a morte congelante. Residentes limpando neve em Nuuk, em 1889. Uma tarefa diária, interminável, sisífica. A neve cai, você limpa, ela cai novamente. Bem-vindo ao ciclo eterno da vida no Ártico. Aqui está uma imagem curiosa. O único cavalo da cidade de Nuuk, em 1906. Um único cavalo. Para uma cidade inteira. Deixe isso afundar por um momento. A raridade de animais domésticos tradicionais era absurda. Baleeiros arrastando suas capturas para a costa perto de Nuuk, em 1889. A caça de baleias era sobrevivência, não esporte. Cada baleia significava comida, óleo e materiais para meses. A pedreira de criolita em Ivitut, fotografada em 1889. Esse minério raro foi explorado até 1987, quando finalmente se esgotou. Décadas de extração colonial até não sobrar literalmente nada. Vacas pastando perto de Qaqortoq, em 1889. Sim, vacas na Groenlândia, porque a Dinamarca decidiu que pecuária ártica fazia total sentido. Spoiler, não fazia. Tendas de verão em Ammassalik mostram habitações temporárias usadas durante os meses menos gélidos. Verão, aqui significa temperaturas toleráveis, não praias e bronzeamento. O autorretrato de Crabbe sobre a Baía de Taziussac é meta-cinematográfico. O fotógrafo documentando a si mesmo, documentando a terra. Colonialismo documental em ação, registrando o que considera exótico. Essas fotografias capturaram um momento específico. Groenlândia sob domínio colonial dinamarquês, entre tradição inuit e imposição europeia. Um choque cultural congelado em emulsão fotográfica do século XIX. A vida ali era dura demais para romantismos. Frio extremo, isolamento total, recursos limitados. Cada dia era literalmente uma batalha contra elementos que não negociam nem perdoam. Os inuites desenvolveram conhecimento ancestral sofisticado para sobreviver. Então chegaram europeus dizendo: vocês estão fazendo tudo errado, deixem-nos civilizar vocês. A ironia é cortante como o vento ártico. O cristianismo foi imposto, monopólios comerciais estabelecidos, recursos naturais explorados. Tudo em nome do progresso e salvação. O manual colonial padrão, versão congelada. Hoje, olhamos essas fotos como relíquias históricas fascinantes. Mas eram pessoas reais sobrevivendo em condições que fariam qualquer reality show moderno parecer férias relaxantes. A Groenlândia continua sendo território dinamarquês, embora com autonomia significativa desde 1979. O legado colonial permanece visível em estruturas políticas e econômicas atuais. Essas imagens de Crabbe são mais que documentação histórica. São evidências visuais de encontros culturais desiguais, sobrevivência extrema e resiliência humana. A história nunca é apenas preto e branco, mesmo em fotografias antigas. Então, da próxima vez que alguém mencionar a Groenlândia, lembre-se, não é só gelo bonito. É uma terra com histórias brutais de desaparecimento, sobrevivência, colonialismo e resistência. As fotografias não mentem, mas também não contam tudo sozinhas.